Olá, olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Oi, Cris. Emeri, Vale. Olá. Oi, Dani, tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Muito bem, amores. Hoje a nossa live é para falar sobre as sombras. Yes. Vamos trazer um entendimento diferente aí sobre isso, né? Sobre essa questão que muitas vezes a gente acha que é um grande problema. Olá, Leila! Oi, Daiane! Sejam bem-vindas. Boa tarde, Crisley! Seja bem-vinda. Vocês estão me escutando bem? Bom, amores, eu sempre aviso que ruídos durante a minha live são os meus cachorrinhos que ficam aqui aprendendo comigo e às vezes eles dormem e aí eles roncam. Então, quem assistiu a live de ontem escutou um ronco, um trator no fundo, é o meu pug aqui que ronca muito alto. Ai. Mas faz parte, né, gente? Contribuição aqui. O ruído atômico. Hoje a gente vai falar de sombra, né? A gente tem essas lives dessa semana, eu trouxe alguns assuntos muito falando sobre a nossa luz, né? Falando sobre essência divina, sobre os nossos atributos ancestrais e históricos. E hoje a gente vai falar das sombras, que também constituem quem nós somos, não é? E se manifestam muitas vezes da maneira como justamente nos motiva a continuar a nossa evolução. Tudo são aspectos divinos, né? E entender um pouquinho sobre isso, entender um pouquinho, desmistificar um pouquinho, trazer um entendimento diferente, é essa minha contribuição com vocês sobre esse assunto de hoje. Oi, Rô, tudo bem, querida? Kessia, seja bem-vinda. Então, se vocês sentem que esse assunto vai ajudar alguém, de repente trazer algum entendimento novo para a vida de alguém, que você quer ser aí uma ponte, então manda o aviãozinho aqui e convida essa pessoa para vir fazer parte dessa live. E, eu coloquei aqui e esqueci. Beleza. E me conta aqui nos comentários quais são as suas sombras, né? Você já conhece elas? Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, que daqui a pouco a bebê chega e eu tenho que terminar a live. Ai, que bonitinho. Hoje eu fiz um atendimento, hoje eu fiz um mapa de uma aluna querida e ela falou assim, eu sonhei com você e com a sua filha. É que ela era bem bebezinha, não sei a idade da sua filha, mas ela nem falava, só você entendia ela. Eu falei, uau, você sonhou com a gente mesmo, porque a Caterine, ela é bebezinha, ela tem 2 anos, né? Eu chamo de bebê porque ainda é bebê. Acho que vai ser bebê pro resto da vida. E só eu entendo mesmo. Só eu entendo ela. Então, ela... Só um pouquinho, gente.
pensa em sombras, né? O que a gente pensa? A gente pensa em luz, não é? Então, a sombra só existe porque existe uma luz e aquela luz reflete, cria uma sombra. Não é assim, gente? Se não tem luz, não tem sombra, né? Então, a gente tem que pensar exatamente dessa forma. A sombra aparece junto com a luz. Então, às vezes, você pode perceber que na sua vida, né, você começa a caminhar, você começa a ter mais luz, começa a se encantar e trazer luz para a sua vida e de repente algumas sombras surgem, né? Naqueles momentos em que você está quase, né, ali se realizando naquilo que você criou, que está criando, naquele novo projeto, naquela nova profissão ou naquela nova busca, e de repente vem algumas sombras e você tem leva aquela baita rasteira. Então isso é o que a gente chama de sombra, né? Então as nossas sombras, elas não são criadas por outra pessoa a não ser da gente mesmo, né? Muitas vezes a gente utiliza essas sombras como uma forma de impulsionar o nosso crescimento, a nossa evolução. Essas sombras, elas vão vir justamente como um convite daquilo que você precisa desenvolver e resolver na sua vida. Porque veja, se você começa um novo projeto, você está muito animado, você sente que aquilo faz todo sentido na sua vida, que é para aquilo que você veio. Porém, existem questões que você ainda não trabalhou em você, que ainda não está resolvido. Questões que você sabe que precisam ser melhorados. Questões que você sabe que precisam ser aprimorados, né? Que precisa ser aprimorado no seu caráter, na sua maneira de viver, as suas dores que precisam ser resolvidas, né? Isso, de alguma maneira, né, precisa... Falo, Dani. Isso precisa ser olhado. Então, se você passa uma vida tendo sucessos atrás de sucessos, se você está sempre, né, subindo um degrau depois do degrau, sem olhar para as coisas que precisam ser resolvidas, evoluídas, então você não evolui. Você só segue fazendo aquilo que você é capacitado a fazer com as suas capacidades de hoje, né? Carregando aquelas questões que não estão resolvidas, que precisam ser melhoradas. Então, as nossas sombras, elas não são um castigo, como a maioria das pessoas falam, né? Eu gosto de um outro nome para essas sombras que se chama resistência. São as nossas resistências, né? E muitas vezes a gente cria essas resistências justamente para nos capacitar a estar com as habilidades necessárias para concluir a tarefa que estamos dispostos a começar, com aquilo que estamos vivenciando. Então, você está querendo vivenciar uma nova etapa na sua vida, um novo projeto, você precisa de capacidades para isso, né? Porque senão você já estaria fazendo isso. Então, você vai ser capacitado para receber aquilo na sua vida, para ter sucesso naquilo, para manifestar aquilo de uma forma da melhor e mais elevada maneira. Mas para isso, você tem que se capacitar. E como que a gente se capacita? A gente se capacita olhando para as questões que precisam ser melhoradas em nós. Então, se você é uma pessoa que
está sendo convidada a desenvolver uma virtude, né? Para evoluir, para crescer, para se desenvolver. Quando você estiver em busca, eu gosto de usar esse exemplo, gente, porque esse exemplo é bem claro, tá? Então, é difícil eu dar um exemplo de algo que você está querendo criar na sua vida, porque cada pessoa cria uma coisa. Mas vamos supor que você está querendo criar uma virtude, né? Que são coisas maravilhosas da gente criar, né? Convenhamos, né? Então, vamos supor aqui, ó. Você está querendo começar a ser uma pessoa mais bondosa, né? Eu agora quero ser uma pessoa mais bondosa. Provavelmente, quando você começar a desenvolver essa habilidade na sua vida, pode ser que sombras que a gente chama de crenças limitantes começam a ser criados, começam a aparecer. E aí você começa a ser bondosa e, de repente, você começa a se deparar com pessoas abusando de você, com pessoas querendo tirar uma casquinha, né? Querendo, de alguma maneira, se aproveitar da sua bondade, né? E aí você fala assim, uau, eu sabia, olha, só eu começar com isso que alguma coisa ruim acontece comigo. Mas não é ruim. Oi, Rafael, seja bem-vindo, querido. Mas não é que é ruim, gente. Essa sombra é um convite para que você seja capacitado a olhar para aquilo que está te impedindo de ser verdadeiramente bondoso, que são as nossas crenças limitantes, que são o nosso eu sobrevivente ali, ó, olhando para você e falando assim, calma, eu preciso te defender disso. Então, aquilo que a gente quer iluminar vai trazer as sombras que precisam ser olhadas. Porque não adianta você só ficar empurrando elas para baixo do tapete e falar assim, não, eu não vou olhar isso para isso agora. Não, isso aí aconteceu, mas eu vou continuar aqui, vou continuar querendo ser bondosa, vou continuar no meu caminho da bondade e aquilo continua acontecendo. Não, mas eu vou continuar aqui e aquilo continua acontecendo. Que horas que você vai parar e olhar para isso? Que horas que você vai resolver isso? Que horas que você vai trazer isso para a consciência e entender? E realmente trazer luz àquilo. Muitas crenças limitantes, muitas sombras que nós temos, são sombras da inconsciência. E quando a gente coloca uma consciência, uma lucidez, um entendimento mais lúcido. O que é lucidez, Ana? É um entendimento mais lúcido. Entendimento mais lúcido a gente recebe a partir da nossa conexão, gente. Quanto mais conexão divina você tem, mais entendimentos lúcidos você tem, mais lucidez você tem, mais luz. E quando você coloca uma luzinha naquela sombra, aquela sombra desaparece. Então, quando a gente faz um trabalho de Theta Healing, por exemplo, o que a gente faz? A gente encontra essa crencinha, que é essa sombra, e aí a gente coloca luz nela, conhecimento, entendimento divino. E na hora que a gente faz isso, ela faz o quê? Desaparece. Vira luz. Quando a gente pensa em sombra, então, não é algo que, no meu entendimento, tá, gente? No entendimento que eu recebo aqui para passar para vocês, eu sei que existem muitas definições de sombras, né? Mas a sombra que eu estou trazendo aqui para vocês é essa sombra que aparece, né? Quando você... É quase como se ela caminhasse com você ali na sua evolução. E muitas vezes, quando você percebe, ela está causando aquele problema na sua vida de novo, aquilo que você achou que falou, não, achei que isso não ia acontecer mais, mas você resolveu aquilo? Ou você só esperou aquilo passar e achou que aquilo não ia mais acontecer?
De que maneira que você resolveu aquilo? De que maneira que você trabalhou aquela sombra? Então perceba que cada pessoa tem as suas sombras e elas realmente costumam aparecer em momentos onde estamos para dar aquele salto, em momentos em que estamos nos preparando justamente para subir um degrau na nossa consciência, na nossa vida, na nossa evolução, no nosso trabalho, no nosso desempenho, no nosso relacionamento. Ela vem e dá aquela carinha dela e você fala, não, de novo isso, puxa vida, achei que eu já tinha superado. Por isso que muitas pessoas falam que a evolução espiritual é 2 passos para frente e 1 para trás, não é? Mas não precisa ser assim, desde que você conheça elas. Eu amo o trabalho que o Theta Healing faz, porque a gente é capaz de estar sempre um passo à frente, percebendo ali o que precisa ser trabalhado. Durante a evolução da técnica, você é convidado a fazer vários cursos de aprofundamento. Nesses cursos de aprofundamento, a gente trabalha questões de aprofundamento em cada área da sua vida, seja na área financeira, seja na área amorosa, né? Seja na sua área de negócios, de manifestação no mundo, né? Seja na sua conexão com a fonte, né? Com essa sabedoria que te traz lucidez, seja em relação com o outro, né? Com qualquer pessoa, não só o seu relacionamento, mas com qualquer pessoa do mundo. Esses cursos, eles fazem o quê? Eles fazem com que a gente treine, teste crença, porque quando a gente vai testando isso, a gente vai conhecendo essas sombras antes que ela tenha que se manifestar, certo? Então isso é estar um passo à frente, resolvendo as questões que às vezes nos impede de evoluir e manifestar em essência aquilo que somos. Então me conta aqui, gente, quando foi a última vez que você percebeu a sua sombra se manifestando? Quem ela é? Olhar para ela sem negar. Às vezes a sua sombra é um ataque de raiva. Às vezes a sua sombra é um ataque de inveja. Às vezes a sua sombra é a escassez. E às vezes a sua sombra é uma doença. Mas entenda que isso são maneiras que o seu eu sobrevivente, que o seu subconsciente, que o seu ser encontrou de você, às vezes, encontrar em si as habilidades necessárias para evoluir, para levar para a próxima fase da sua vida um ser com entendimentos mais elevados, com novas reflexões, com novas sabedorias que serão exigidas dessa nova fase. Então não adianta a gente ficar só prosperando sem resolver aquelas coisas que precisam ser resolvidas, que muitas vezes trazemos dos nossos ancestrais, que muitas vezes está no nosso DNA, que está no nosso nível histórico, né? Então, a nossa sabedoria, a divindade que existe em nós é muito sábia. Então, as sombras, elas não são manifestação de outro ser, senão da sabedoria divina. E não estão ali para nos castigar e nos fazer mal. Olhar para elas com um olhar de determinação, não de vitimização, mas de determinação e falar, puxa vida, eu desejo ser esse ser que estou construindo, que estou manifestando, e para isso eu vou trabalhar isso em mim. A Késia está perguntando se baixa autoestima seria uma. Sim, se isso te pega cada vez que você vai tentar algo novo, que você vai fazer uma grande mudança na sua vida, que você vai se colocar num lugar de evolução,
em qualquer aspecto da sua vida, e quando eu digo evolução, em qualquer aspecto, gente, não só espiritual, tá? Seja uma mudança de trabalho, seja uma evolução na sua carreira, nos seus estudos, no relacionamento, se essa baixa autoestima, se essa falta de confiança em si mesmo, se esse excesso de julgamento contra si mesmo, né? Começa a pegar, então essa é a sua maneira de se sabotar. Essa é a sombra que caminha com você. Eu tenho uma pessoa que eu acompanho o processo de evolução e essa pessoa, eu já percebi muita evolução, mas cada vez que ela está perto de um salto, que é o salto que ela tanto deseja, ela manifesta um aspecto sombrio tão profundo, que às vezes ela não consegue perceber, mas eu percebo, eu consigo ver, porque normalmente é a mesma questão que ela sempre traz, né? E aí, o que vem? Justamente essa sensação de... a sombra dela é uma questão de inferioridade muito grande, de se sentir muito inferior. E aí, quando esse ego, né, que a nossa persona, né, que o ego, ele se sente muito ameaçado cada vez que você dá esses saltos, essas mudanças, né, gente? O ego, ele quer que você fique exatamente como você tá. Não quer que nada mude, não quer que coloque em risco a existência dele. Então, ele vai ativar as suas resistências, e essas resistências são o que chamamos de sombras, né? Então, eu vejo essa pessoa com um complexo de inferioridade muito grande, e essa pessoa cada vez vem com essa mesma questão. Então, a gente olha para isso e a gente consegue ir um pouquinho mais fundo cada vez, né? Que essa pessoa se permite, né? Mas se confrontado, às vezes a pessoa não percebe. Porque esse complexo de inferioridade se manifesta com várias facetas. Às vezes se sentindo não aceito, rejeitada, às vezes se sentindo um ciúmes, às vezes sentindo que não tem nenhuma atenção da pessoa que ama. Ele se manifesta em maneiras muito irracionais e toma conta do ser. Mas aquilo é um convite, olhe para isso, olhe para isso que está impedindo. É como aquelas grandes bolas, né, de ferro, né, que ficam prendendo você. E você quer subir um degrau, mas aquela bola de ferro, ela tá prendendo. Só que essa bola de ferro, a mesma força que ela tem para prender você para baixo, ela libera para você subir rápido. Entende isso? Essa força que está te prendendo também é a força que vai te alavancar. Se você consegue reconhecer isso em você, se você tem coragem de olhar para essas sombras. A gente tem um pouquinho mais de coragem de olhar para elas quando a gente sabe que tem como resolvê-las. Isso eu garanto para vocês, né? Vocês já pararam para pensar naquelas questões que as pessoas sempre falam para você? Olha, eu acho que você tinha que melhorar isso na sua vida. Se você melhorasse isso na sua vida seria diferente. Olha, se você fizesse isso na sua vida seria diferente. Olha, seus amigos, parceiro, parceira, mãe, pai, às vezes eles trazem para você essa sombra. E às vezes a sua negação, que às vezes é justamente a sua autossobrevivência, nega, rejeita,
Porque não quer ver. Porque não quer ser... Não quer ser errado, não quer ter um podrezinho ali para ser olhado. Mas essas pessoas estão trazendo um tesouro para você. Às vezes não é exatamente aquilo, mas é o começo de alguma coisa bem importante para você conhecer na sua vida, certo? Essas sombras, quando resolvidas, liberam o seu potencial máximo de evolução. Então, conhecê-las realmente ajuda você a dar saltos de consciência na sua vida e saber trabalhá-las muito mais, né? Então, se você tem uma técnica como a técnica do Theta Healing, domina essa técnica, você pode sim conhecer as suas crenças e trabalhar nelas. E trabalhar as questões que vão trazer luz para elas, porque muitas vezes a luz que essas crenças estão sendo convidadas a manifestar na nossa vida são as virtudes, né? As virtudes é que vão realmente iluminar e trazer entendimentos profundos sobre essas sombras. Então, se você está no caminho, que é um caminho muito digno, um caminho muito poderoso de mudança de consciência, a partir do desenvolvimento de virtudes, saiba que é bem possível que sombras se manifestem no seu caminho. Mas essas sombras, elas só estão te falando, olha, se você trabalhar isso vai ser liberado. Quando a gente vê histórias de seres iluminados, né? Como Jesus, Buda, tem uma coisa em comum, né? Muito, muito incrível. Até o Bhagavad Gita, né? Aquela parte do Bhagavad Gita onde Krishna encontra com Arjuna lá no campo de batalha. Tudo isso, o que está falando? A batalha do homem com as suas sombras, quando Jesus encontrou o demônio no deserto, quando Maia veio encontrar Buda antes da iluminação, tudo isso fala o quê? O homem prestes a dar os seus grandes saltos de consciência, enfrentando as suas sombras, as suas crenças limitantes, as suas questões mais profundas. E não adianta, gente, fórmulas mágicas. A maneira como a gente ilumina uma sombra é com luz. E o que traz luz para a gente são entendimentos, são virtudes, são mudanças. A gente precisa mudar a maneira como a gente olha e reage e age na vida para que aquilo realmente mude. Não é simplesmente você falar, nossa, puxa vida, eu sempre tenho esse ataque de raiva quando eu estou prestes a dar o meu salto de consciência, eu já estou consciente disso, da próxima vez não irei fazer mais. Mas às vezes você ainda não tem a frequência, você ainda não tem o entendimento e as capacidades para saber lidar com aquilo antes que aquilo aconteça. Porque aquilo que acontece é como se a situação, da maneira como ela se apresenta, ela foi construída. Ela não se manifesta do além. Ela foi construída. E se ela foi construída, é porque existe alguma coisa em você ainda que constrói aquilo. Que constrói aquela situação aonde o seu aspecto de raiva vai se manifestar. Então, se você ainda está construindo isso, é porque existe alguma coisa em você que está resistindo a essa evolução. E o que está resistindo a essa evolução, a gente pode dar vários nomes. Eu vou citar vários nomes para você entender. Crença limitante, eu sobrevivente, seu sistema imunológico,
A gente tem um sistema imunológico físico e a gente tem um sistema imunológico psíquico que trabalha para nos defender. Só que defender do quê? Daquilo que a gente acha que de alguma maneira está nos ameaçando. Então você precisa entender que aquilo que você está querendo, às vezes o seu eu sobrevivente, o seu subconsciente acha que te ameaça. É como se a gente. É como se a gente colocasse um grande vidro na nossa frente que nos impedisse de ir adiante em um certo momento. E cada vez que a gente chega naquele ponto, a gente bate com a cara no vidro. Cada vez que a gente chega naquele ponto, a gente bate com a cara no vidro. Aquele vidro, ele pode estar sendo um grande vilão para você, porque você fala, ai, mas eu queria tanto passar dali, olha esse vidro. Mas aquele vidro justamente pode ter sido colocado por você. Porque você, em algum nível, acredita que se você for adiante, a sua vida vai estar em risco, o amor vai estar em risco, a sua segurança vai estar em risco, a sua evolução vai estar em risco, o seu respeito, reconhecimento, importância, valorização vai estar em risco. E aí você colocou esse grande, muro na sua frente, você consegue ver aonde você pode ir, mas cada vez que você tenta, bate com a cara no vidro. Então, é isso. Isso são as nossas sombras. Esses muros que construímos. E que quando estamos prestes a dar aquele passo, a gente dá com a cara no vidro. Para tirar esse vidro da nossa frente, a gente tem que olhar para ele. Em que bases que eles estão construídas. E cada um de vocês construiu os seus muros de vidro em uma base diferente, porque somos seres diferentes. Então não adianta ficar procurando a resposta fora, porque a resposta só está dentro, aí dentro de você, certo? E mesmo que você supere esse que você colocou aí na sua frente e consiga dar o próximo passo, na próxima vez que você buscar evoluir, você vai dar de cara com outros. Então a vida, ela não tem que ser medida, somente pelos sucessos que a gente tem nas nossas evoluções, mas também pelas sombras que a gente resolve, porque essas sim são um grande impulso para a nossa evolução, para a nossa ascensão. Aquilo que te prende tem a mesma força para te prender, e quando você libera aquilo, é essa força que te ascensiona, que faz você subir. Então, valorizar essa sabedoria interna, esse conhecimento interno, e não demonizá-los, vitimizar em relação a eles. Ter a coragem, sim, como a Cris diz aqui, teve a coragem de olhar para cada uma das nossas sombras e abençoá-las. Abençoar é você bendizer aquilo que de alguma maneira vai te impulsionar para o seu próximo passo. Bendizer aquilo que trouxe para a sua consciência o grande aprendizado, a grande virtude, que foi o impulso para o seu crescimento e para a sua autorrealização. Sim, eu vi que alguém perguntou se no mapa consciencial a gente conhece as nossas sombras. Sim, algumas delas sim, principalmente a mais presente. E você conhecendo essa sombra vai ser muito mais fácil de você saber o caminho por onde seguir e se conectar à sua essência mais pura e mais divina. Se você tem vontade de fazer o seu mapa consciencial, entender um pouquinho quem você é e o que veio fazer aqui, o link está na minha bio e eu tenho alguns horários disponíveis ainda, tá bom? Eu que sou grata a todos vocês
por mais essa participação, por mais essa live, por mais esse momento juntos. Tenho ficado extremamente honrada da presença de vocês, da participação de vocês aqui comigo. É sempre uma alegria poder compartilhar esses entendimentos com vocês. O mapa, Cris, vou falar rapidinho aqui, tá? Bom, eu não entendi muito bem como que você quer saber como que funciona, mas eu vou passar aqui para você tudo que é, tá? Eu vi, Dani, que você se inscreveu, fiquei bem feliz. Então, você se inscreve para fazer o mapa, você agenda um horário e aí nós vamos fazer a sua sessão de confecção do mapa, né? Cada pessoa é única, então eu faço uma sessão com você e a partir dessa sessão e aí quando eu crio o seu mapa, ali no seu mapa você vai ter alguns aspectos importantes. Quem é você em essência, que essência divina que você traz em você, os seus atributos ancestrais, históricos que você traz, os seus atributos desenvolvidos nessa vida, quais são as virtudes que você está sendo convidada a desenvolver, e o que todo esse pacote diz sobre quem você veio ser. Qual é a sua maneira única de manifestar esse atributo divino no planeta Terra? Tem algumas sombras que você precisa olhar, algumas crenças que você precisa trabalhar. A gente trabalha também a luz e a sombra. E aí você recebe um alinhamento. Quem eu sou? O que eu vim fazer aqui? Quais são os potenciais que eu trago comigo? E qual é o foco? Né? O foco ele tem que ser as virtudes, né? E aí, desculpa, conforme a gente vai focando nessas virtudes, a gente vai se conectando cada vez mais à nossa essência divina. Junto com essa essência divina, a gente vai tendo o poder de ser em essência aquilo que viemos ser e manifestar no mundo aquilo que viemos manifestar. Então, isso é um mapa. A gente pensa em mapa como algo que tem um começo, meio e um fim, mas na verdade isso é só um alinhamento, certo? Um alinhamento de você com a sua essência e propósito divino. É isso que é o mapa. Aí eu faço o seu mapa e aí você recebe o seu mapa e um áudio meu explicando cada aspecto do mapa que eu mandei para você, tá bom? Cris, é só ir na minha bio, tem um link ali com a página, né, de inscrição do mapa. E lá na página de inscrição tem todas as informações, o que é, qual é o valor, etc, etc, etc. Silvia, não, isso não é uma especialização do Theta, isso é um recurso recebido, né, desenvolvido durante a minha caminhada, que eu decidi organizar e compartilhar de uma forma que seja útil a todos vocês. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, vão ali na minha bio. Tem ali o linkzinho e vocês vão encontrar Mapa Consciencial. E aí vocês podem saber um pouquinho mais e quem sabe a gente se encontra, né? As sessões são feitas online pelo Zoom e duram em média 1 hora. E aí a gente vai se conhecer um pouquinho melhor, tá bom? Amores, vocês que são presente, gratidão Cris Lei, gratidão a todos vocês que ficaram até agora comigo. Essa live vai ficar gravada. Se você sentir de compartilhar esse conhecimento sobre as sombras com alguém, é só ir lá no meu IGTV e compartilhar o link. Fica no meu YouTube também. Você já conhece o meu canal do YouTube? Tem muita coisa especial lá para vocês. Um grande beijo para vocês, um excelente final de semana, que amanhã não tem live, amanhã tem bastante trabalho, bastante mapa consciencial para fazer. E desejo um excelente final de noite para vocês, muita luz, certo? Muita lucidez ao olhar para as suas sombras e se precisar, estamos aqui. Beijo grande e até a próxima.